Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos uma leitura de São Paulo que fala do cotidiano da nossa vida, onde tudo o que nós fazemos deve ser feito em comunhão com Deus. Tudo o que nós fazemos deve estar em harmonia com os ensinamentos de Deus, com aquilo que o Senhor bom Deus nos exorta, nos convida a fazer na nossa vida. Aqui nós temos que ter uma clareza muito grande de que a minha vida, ela não é a parte dos ensinamentos de Deus. É na minha vida que eu devo viver o Evangelho de Deus. É no meu viver que eu devo crescer na caminhada e na amizade com Deus. Porque muitas vezes nós temos cristãos, nós temos católicos que não conseguem compreender, não conseguem entender que a mensagem de Cristo é falada diretamente para nós, para mim e para vocês. Que aquilo que nós escutamos tem por objetivo a nossa mudança de vida, a nossa conversão, tem por objetivo nos salvar. Olhem como São Paulo começa hoje a dizer: irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa ação tem por objetivo a nossa salvação, que tem a razão de ser na glorificação de Deus. Quando eu busco me salvar, eu glorifico a Deus na minha vida. Quando eu não busco me salvar, Deus não está sendo glorificado na minha carne. A vida que eu levo tem que ser uma vida que busca primar pela minha dignidade, de tal modo que seja eu um vivente do Evangelho, seja eu alguém que vive o Evangelho. É claro que nós sabemos que aqui nem todo mundo vive uma vida santa ainda. Não existe uma pessoa totalmente santa ainda. Mas as virtudes e as qualidades devem ser maiores nas nossas vidas que os vícios, que os pecados, que os defeitos. Mas essa vida digna que nós vivemos, ela tem por objetivo evangelizar com o nosso modo de ser. Eu devo evangelizar com o meu modo de ser, com o meu comportamento, com a minha alegria de ser de Cristo, com a minha alegria de ser de nosso Senhor. Eu lembro de uma vez que eu interpelava uma católica porque em pleno tempo santo da quaresma
em pleno tempo santo quaresmal, ao fazer jejum, ficava ali entristecido. E entristecida ainda dizia aos outros, e ele dizia: você está fazendo mais para aparecer do que por uma razão evangélica. Porque nós damos testemunhos e devemos lutar todos os dias para ser no mundo sinal, para ser no mundo uma seta a indicar o caminho de Deus. E muitas vezes, por nos acostumarmos com aquilo que Deus nos diz, nós escandalizamos aqueles que ainda não vivem e que ainda não alcançaram o grau de maturidade que nós alcançamos. E devemos ter isso com muita responsabilidade. Eu não posso ser causa de escândalo para o outro. Só que o escândalo aqui não são os grandes escândalos, não. O escândalo aqui é o escândalo do dia a dia. Esses pequenos contratestemunhos do dia a dia que a gente não consegue permanecer ali diante de Deus. E é por isso que ele assim diz aos coríntios: não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem pagãos, nem cristãos. Olha aqui, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão na igreja, mas não têm essa concepção de igreja como um membro ativo, participante, como responsável pela igreja. Muitos de vocês que estão aqui sentados, participando da missa hoje, pensam que responsável pela igreja é meia dúzia de pessoas que aqui fazem algumas coisas. Não. A responsabilidade da igreja é de todos os batizados, de desde pegar o hinário para cantar a missa, que não é obrigação só dos cantores cantarem, mas de todo o povo, a rezarem no coração as intenções pelas quais nós rezamos, a assumirem os trabalhos pastorais, a serem de verdade dizimistas fiéis da comunidade, dando testemunho a partir da minha responsabilidade espiritual com o reino. Porque é impossível viver a fé se eu não busco, enquanto cristão, fazer acontecer o reino de Deus a partir de mim. E muitas vezes o escândalo ele vem das pessoas da própria comunidade. Por esses dias eu estava a celebrar a Eucaristia e vendo as pessoas saírem da igreja sem colocarem o joelho no chão. E eu já expliquei tanto isso, já falei tanto sobre isso. Quando se chega na igreja, se coloca o joelho no chão. Quando vai embora da igreja, se coloca o joelho no chão, saudando nosso Senhor. Se o padre diz aqui, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, e você sai da igreja sem olhar para o sacrário e sem colocar o joelho no chão,
você está sendo espiritualmente mal educado. Porque está saindo sem saudar o dono da casa. E muitos ainda não entendem isso. Não compreendem isso aqui. Sim, porque tem algumas pessoas inquietas aqui, não é? Tem gente que parece que não consegue ficar a missa toda sentada. Se por algum motivo eu preciso me levantar e sair, eu preciso colocar o joelho no chão. Se eu entro na igreja 10 vezes, se eu saio da igreja 10 vezes, 10 vezes eu tenho que colocar o joelho no chão. E muitos ainda não aprenderam. E a própria vinda na igreja passa a ser um contra-testemunho de fé para aqueles que estão começando agora. Mas se fulana, que já faz isso há tanto tempo, se comporta assim, eu também posso me comportar. Porque exemplo bom são poucos que pegam para a própria vida, mas os maus exemplos as pessoas usam até como argumento. Então, vejam, é preciso que eu não me escandalize, nem aos judeus, nem aos pagãos, nem à igreja de Deus, nem à igreja de Deus. E São Paulo termina assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu sou um imitador de Cristo. Será que aqui na comunidade cristã vocês poderiam dizer que são imitadores de Cristo? Será que nós, pastor e ovelhas, buscamos na nossa própria vida imitar a Jesus? Primeiro, naquela atitude que ele teve na semana passada, de madrugada, rezar. Não é preciso ser só de madrugada, não. Ao longo do próprio dia. Rezar. Será que eu, enquanto cristão, busco imitar na minha própria vida Jesus Cristo como Senhor dos meus dias, como razão da minha vida? Será que eu, enquanto cristão, sou de verdade alguém que, imitando a Cristo, ilumina a vida de tantos outros para que imitem Cristo também? Ah, Padre, eu ainda não cheguei nesse nível, porque sou pecador. Não tem problema. Peça a Cristo Jesus a cura para aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Olhem o cego, olhem hoje o leproso, que não era um homem cego de fé, mas enxergou em Jesus ali, com um olhar espiritual, a resolução do seu grande problema. Quando nós nos enxergamos pequenos, que não alcançamos ainda a estatura de Jesus Cristo, na imitação dele, na perfeição que ele tanto deseja, como o Pai do céu é perfeito, nós temos que pedir: Senhor, cura esse meu coração endurecido, esse meu pecado, essa minha tendência, essa minha inclinação para o mal. Senhor, cura a minha língua, que destrói vidas, que rouba a paz dos meus filhos.
da minha própria família, porque tem gente que dentro da própria casa, ao invés de ser uma bênção, é um câncer. Que não tem senso, que não enxerga o bem que faz e o mal que faz também. É preciso pedir a nosso Senhor. O mal que você, mulher, pode estar fazendo ao seu marido, o mal que você, marido, pode estar fazendo à sua esposa, no comportamento, no jeito de ser, de não querer ser flexível, de não querer mudar um pouco o coração. O mal que você pode estar fazendo, quem sabe, à sua nora, ou quem sabe, o mal que você está fazendo à sua sogra, ou ao seu genro, ou ao seu sogro, ou ao seu irmão. Pedir a nosso Senhor para curar um vício do álcool, das drogas, o vício de roubar, da prostituição. Pedir a nosso Senhor a cura para poder ser perfeito e não escandalizar nem aos judeus, nem aos pagãos, nem aos cristãos. E nosso Senhor, vendo ali, nosso Senhor vai curar. Por quê? Porque nosso Senhor não só cura doença física não, viu? Porque muitas vezes as pessoas pensam que só estão doentes quando é alguma coisa no corpo. Meu irmão, pode ser que você esteja doente de verdade na alma. Quem sabe é aquela inveja, me desculpe a expressão pesada, mas eu vou dizer, aquela inveja miserável do outro, que te entristece. Por quê? Porque você está precisando de uma cura, precisando ser curado. E só quem pode curar é nosso Senhor Jesus Cristo. Só Cristo Jesus que pode curar e nos devolver a saúde que nós tanto queremos. Porque assim como a lepra, daqui no texto santo do Evangelho, todas essas coisas que eu fui aqui enumerando, fazem mal à nossa alma, nos destrói e roubam a paz do outro. Ou quem sabe você quer que tudo gire ao seu redor na família, porque tem gente que é assim, não percebe o mal que está a fazer. Tudo tem que ser do seu jeito, na hora que você quer, não respeita ninguém, fala o que quer, fala o que pensa, maltrata todo mundo. E isso vai, de verdade, destruindo, dando contra-testemunho de alguém que deveria ser, de verdade, uma bênção. E se torna, de verdade, um grande peso. São essas coisas que nós temos que pedir para Deus curar. Não é só um problema na perna, na coluna, na cabeça. Não. Um problema de alma adoentada, porque já abandonou a vida de oração. Ou, quem sabe, nunca teve vida de oração. E nosso Senhor, que é médico, Ele de verdade cura. E oferta a cura ao homem. Mas para pedir, é preciso ter fé.
Fé na vontade de Deus para nos curar. Se queres, tens o poder de curar-me. E nosso Senhor, que é bom, disse, por ver a fé daquele homem: eu quero, fica curado. Ou seja, seja uma bênção para os outros. Dê um verdadeiro testemunho e não contra-testemunho de fé. Viva essa fé no seu coração. E aí, aquele homem saiu, foi se apresentar ao sacerdote que estava curado, ofertou a Moisés o que deveria ser ofertado, Corban, e aquele homem ali começou a divulgar o fato. Todo mundo sabia, e o texto nos diz que Jesus não podia entrar publicamente em lugar nenhum, ficava fora, porque todos iam procurá-lo. É interessante a inversão aqui dos papéis. O leproso que estava fora da cidade, agora recupera a saúde e volta para a cidade. E nosso Senhor, que curou aquele leproso, agora teve que sair da cidade e ficar no deserto, porque o povo não deixava em paz. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mais 3 dias nós iremos entrar na Quaresma. Mais 3 dias nós iremos entrar no tempo quaresmal. Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de abertura de coração. Vamos implorar ao Senhor bom Deus que nesses dias todos nos ajude, nos fortaleça, para que possamos elencar e escolher aquele pecado que tanto nos afasta de Deus, para crescermos no tempo santo da Quaresma, na intimidade com o nosso Senhor, e assim alcançar o céu. A lepra nas Sagradas Escrituras representa o pecado, e o pecado deixa de verdade um homem impuro, um homem sujo. Mas é preciso se purificar para retomar o curso da vida e o céu alcançar. Eu desejo para todos nós uma santa e uma feliz Quaresma, para que, crescendo na amizade com Jesus Cristo, nós tenhamos a alegria de encontrar com Ele na glória dos céus. Quaresma não é um tempo folclórico que vai começar, é o grande retiro espiritual da Igreja, a nos ajudar a curar as nossas feridas, a curar as nossas doenças, para que o céu nós possamos juntos alcançar. Creio em Deus Pai,